Olá pessoal, bem-vindo a mais um Listão. E para quem está chegando agora e ainda não conhece, o Listão é um quadro aqui no canal em que eu coloco algumas referências, séries, filmes, quadrinhos, livros especialmente, textos, enfim, várias referências para que a gente possa pensar alguns temas importantes. E antes da gente começar esse listão de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, se você gostar, obviamente, comentar e compartilhar, tá bom? E hoje nesse listão eu quero falar sobre cinema de terror. Quero dizer que o cinema de horror tem alguns elementos para a gente pensar o que é a nossa sociedade, o que é a política. Porque desde muito tempo a filosofia já entendeu que a política também é um processo de produção do medo. A formação do Estado moderno, isso alguns filósofos já nos explicaram, mas o primeiro que teve essa sacada foi um cara chamado Thomas Hobbes. É preciso que a unidade política seja construída a partir da produção do medo. É preciso, portanto, nomear, é preciso, portanto, dar materialidade, é preciso corporificar aqueles que vão justificar uma unidade política que vai ser contrária a certas ameaças. Ou seja, a unidade política vai se dar em nome da proteção, da paz, da segurança, do medo que o outro nos provoca. Então vejam que o cinema de horror, de alguma forma, e os monstros, as ameaças, elas correspondem também a determinados estágios da vida política, da organização econômica. Basta lembrar como são os monstros de filmes de terror do final do século XIX até meados do século XX, né? São monstros aristocráticos, né? É o Drácula, é o medo da tecnologia, ou seja, na figura do Frankenstein, né? Então vejam que o medo, a personificação do medo diz respeito, por exemplo, a essas mudanças sociais, essa incorporação das tecnologias no mundo cujas tradições estão se dissolvendo, ao passo que nós temos ali no pós-guerra, nos anos 40, nos anos 50, o medo, ele é o medo da invasão alienígena, é o medo do monstro que nos ameaça, que pode vir de qualquer outro lugar. A personificação da Guerra Fria, de certa maneira, né? Em que o nosso vizinho pode nos ameaçar, porque ele pode ser aquele que vem de fora, ou seja, ele pode ser o espião, ele pode ser aquele que vem de outro país para ameaçar a nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouco do cinema de horror, ou do cinema, dos filmes de terror, mas como eles caracterizaram o negro. E eu chamo a atenção aqui para uma espécie, não sei se seria um subgênero, mas tem uma certa ambientação dos filmes de terror que é muito significativa e que tem voltado à tona por meio de seriados, por meio de produções muito recentes, que vocês podem encontrar inclusive nas plataformas de streaming, que é o cenário do sul dos Estados Unidos. Ou seja, em que o próprio cenário, as próprias condições são condições de terror, ou seja, o lugar é o monstro, o ambiente é monstruoso. E vamos lembrar aqui que nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, até o ano de 1965, já disse aqui isso várias vezes, havia a segregação racial. O sul dos Estados Unidos é um lugar muito retratado no cinema. Então, isso cria até mesmo um subgênero, né, que é o Southern Horror, né, o horror sulista, em que o ambiente pantanoso, aquele ambiente, um ambiente estranho, um ambiente hostil, ele se forma principalmente contra pessoas negras. O racismo, portanto, é um grande monstro, o que tem sido frisado, como já disse, em produções recentes. Então vamos falar um pouco de alguns desses filmes, e já adianto, essa lista pode gerar outras listas. É sempre assim, é sempre obra aberta. Se você tem alguma coisa,
algum item, algum filme que você acha que poderia compor outra lista, pode colocar aqui nos comentários, por isso que eu pedi para você comentar, para a gente conseguir sofisticar mais essas nossas reflexões sobre política e terror e como os filmes de terror, de alguma maneira, representam o medo, que é o medo próprio da política, e como a questão negra, a questão racial é representada também nos filmes de horror. Vamos começar a nossa listão então. Eu vou começar com um filme de 1968, mas que ainda levanta várias análises sobre a representação negra no cinema e particularmente nos filmes de terror. Eu vou falar aqui do clássico A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, um marco no cinema de horror. Esse filme é um filme conhecido por popularizar os filmes de zumbi e introduzir os efeitos especiais próprios dos cinemas de terror contemporâneo. Na Noite dos Mortos-Vivos levanta temas como racismo, a segregação e também a luta de classes, que virou uma marca dos filmes de George Romero, as suas produções posteriores. A história se passa em Pittsburgh, uma pacata cidade da Pensilvânia, onde Ben, um homem negro, e Bárbara, uma mulher branca, lutam para sobreviver quando os mortos levantam dos seus túmulos para se alimentarem dos vivos. Inclusive, o filme A Noite dos Mortos-Vivos foi o primeiro longa a ter um homem negro interpretando um papel principal, independentemente da sua cor, gerando inclusive uma surpreendente bilheteria e também um filme que foi muito aceito pela comunidade negra, que começou a se ver representado naquele personagem, na sua luta pela sobrevivência num mundo completamente hostil. O público negro estadunidense fez filas para ver o filme onde o homem negro era protagonista e estrela principal. O próximo filme, ele tem características bem diferentes de A Noite dos Mortos-Vivos, não só pela quantidade de pessoas negras no elenco, mas também pela construção da narrativa. Essa diferença é analisada pela pesquisadora Robin Coleman, que categoriza filmes de terror de duas formas. Filme de terror com negros, que apresentam algumas imagens para entender como a negritude é representada, e filmes de terror que conservam as características do gênero como perturbação, medo e monstruosidade. Mas diferente do primeiro, são filmes que chamam a atenção para a identidade racial. Nesse caso, a questão negra, a negritude. Um exemplo de filme negro de terror é Ganja and Hess, escrito e dirigido pelo diretor Bill Gunn, que também é um homem negro. O filme de 1973 conta a história do Dr. Hess Green, um arqueólogo que está cuidando de uma escavação, que está fazendo uma escavação de uma antiga civilização de nome Mirta. Hess sofre uma tentativa de assassinato por parte de seu assistente, George, que comete suicídio em seguida. Mas antes, ele consegue ferir Hess com uma lâmina pertencente à antiga civilização. Quando acorda, o Dr. Hess ele percebe que suas feridas estão curadas, mas que agora ele sente uma enorme sede de sangue. É claramente uma releitura do Drácula, ou seja, um monstro aristocrático. Mas essa é uma releitura que faz uma reflexão sobre o legado da dominação branca. Lembro do Duane Jones, que é o protagonista em A Noite dos Mortos-Vivos, o ator? Bom, ele também é o protagonista de Ganja and Hess. Mas dessa vez a narrativa do filme traz um enfoque nas experiências negras e sua cultura. A representação ela não se dá somente na imagem, a partir do elenco, mas também no lugar de autoria, nas narrativas e nas proposições trazidas por Ganja and Hess. Recentemente, a série Them, que também trata deste cenário, e a gente tem que se lembrar também aqui do clipe de Michael Jackson, nos anos 80, Thriller, que gerou também uma música, o álbum, um dos álbuns mais vendidos, se não aquele álbum mais vendido da história da música de todos os tempos. Então, ficam essas recomendações. E você? Você tem algum filme de terror, filme de horror, que fale dessa temática do medo, que junto com questão racial, ou então que fale da produção do medo como um dos fatores fundamentais da luta política? Quero te ouvir, quero saber o que você acha. Então, muito obrigado, te agradeço demais por ter ficado aqui com a gente até agora e eu te vejo no próximo listão. Até mais.